Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Servir. A palestra dessa noite tem como título, Injúrias e Violência. Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Como introdução, vamos falar um pouquinho da dinâmica do convívio. Todos nós estamos vivenciando essa dinâmica do convívio, onde buscamos a nossa maneira, a nossa própria felicidade. E como nossas ambições, nossos desejos, eles diferem dos desejos e ambições daqueles que compartilham a existência, daqueles que estão compartilhando o mesmo momento ali, surgem os desentendimentos. E esses desentendimentos, eles podem ser resolvidos, tratados de uma maneira satisfatória, com um pouco de harmonia, algo que seja bom para os dois, ou esse entendimento ele pode gerar alguma hostilidade, alguma severidade e até mesmo a violência. Por que que isso acontece? Porque vivemos numa sociedade muito imediatista, onde queremos uma solução rápida para tudo. E aí a gente acaba tomando decisões precipitadas, Queremos resolver logo, queremos ganhar alguma coisa logo, então a gente vai tomando decisões sem perceber, Muitos desses golpes aí que a gente vive caindo aí na internet, se a gente demorasse mais uns 5 segundos, a gente não clicava, Então é aquela ansiedade de fazer as coisas que não dá o tempo necessário para uma boa análise. E a gente acaba tomando uma decisão precipitada. E além disso, existe a questão do orgulho e do egoísmo, que ainda fazem parte do que somos, e que faz a gente pensar mais na gente mesmo do que no próximo. Então, se eu tenho uma ideia de uma coisa que vai ser boa para mim, mas que vai prejudicar alguém, eu acabo fazendo, mesmo que prejudique outras pessoas, mesmo que moralmente não seja uma coisa boa. Então, somando esse imediatismo, somando essa falta de moral, acontecem os desentendimentos que acabam sendo resolvidos pela força. Na verdade, não resolve, piora, a situação. No Sermão da Montanha, aí já entrando no assunto específico do capítulo, Jesus falou sobre as bem-aventuranças, explicando como pessoas com determinadas virtudes serão recompensadas por Deus. São descritos passos que o homem deverá seguir para pertencer ao reino dos céus. É a descrição dos sentimentos e virtudes que precisamos desenvolver internamente para evoluirmos moralmente. Então, na medida que eu busco fazer o bem, eu consigo enxergar as minhas imperfeições, porque eu quero fazer o bem, mas eu esbarro nessas imperfeições. Então, eu preciso me livrar das imperfeições. Então eu enxergo, tenho a oportunidade de desenvolver isso e criar virtudes e sentimentos que irão me capacitar para boas ações. Então, quer dizer, as minhas ações serão conforme os que eu sou, por dentro. E a bem-aventurança que vamos estudar essa noite, ela tem a ver com o bom convívio e com o futuro da humanidade. Então vamos entender um pouco a fala de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então essa fala de Cristo é um convite para a paz e para a harmonia, onde a brandura e a paciência ela tem um papel ali fundamental. Então vamos falar um pouquinho de paciência, que vai nos ajudar a entender mais essa fala de Cristo. O que é paciência? É uma virtude que precisamos desenvolver baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis
incluindo a violência e injúrias, e as injúrias que fazem parte, né, que é o nosso tema hoje, sem perder a calma e a concentração. E no campo mais religioso, paciência significa ter perseverança, né, que é a constância naquilo que está fazendo, e fé para não perder a confiança. Então, se manter no caminho correto, continuando ali trabalhando, se esforçando e acreditando que no futuro seremos recompensados. Então, você não perder a esperança, mesmo se as coisas estiverem difíceis, continuar trabalhando, sabendo que um dia seremos recompensados. E é importante não confundir paciência com omissão de atitude. Ter paciência para aguardar os resultados, porém mantendo a firmeza nas ações, nos objetivos. Às vezes temos que nos sacrificar mesmo por algo importante que vai ajudar a muitos, né, como uma missão, mas aguardando que no futuro seremos recompensados. E é importante a gente entender sobre a espiritualidade, porque quando a gente enxerga a nossa vida apenas nessa existência, né, nesse tempo, a gente fica mais ansioso e a gente não percebe que a vida mais importante é a do espírito. Então, já vivemos outras vidas antes dessa, e após a morte do corpo, iremos continuar na vida do espírito. Então, às vezes, essa paciência que Jesus pede, esse resultado, né, o mérito, ele não é para agora, é para um tempo no porvir, no futuro, na vida do espírito, na sequência normal da evolução e da busca da felicidade do espírito. E em relação ao próximo, paciência está relacionada, né, ao bom convívio. Ter paciência para ouvir, compreender e ajudar mesmo aqueles irmãos mais difíceis. Então, a paciência é a base. Se eu não tiver paciência, eu não vou ouvir, não vou prestar atenção, eu não vou analisar, né, eu não vou compreender, eu não vou ajudar, eu vou rapidamente julgar e condenar e se afastar. Então isso é muito ruim. Nós precisamos ter paciência para ouvir, paciência para compreender e para ajudar, mesmo aqueles irmãos mais difíceis, aqueles que compartilham nossa existência, que nos trazem problemas. Mas se Deus colocou no nosso caminho, existe um propósito nobre, né? Ao fazer, né, o bem para essas pessoas, receberemos o que nos falta. E nesse caso, né, dessas pessoas mais difíceis, o perdão ele é fundamental. Né? O que seria o perdão? É o mesmo que desculpar, livrar alguém da culpa de um ato considerado ofensivo ou inadequado, proporcionando ao ofensor o arrependimento. Então, se alguém te ofende, te agride, e você não responde, né, da mesma forma, você dá a oportunidade para ele entender que existe um outro caminho. Se você ofende, se você agride da mesma forma, o que fica na cabeça dele, no pensamento dele, é o que você fez. E aí ele vai querer fazer de novo. No momento que você não responde da mesma forma, o que fica na cabeça dele é o que ele fez. E aí ele vai ter tempo de refletir, falar assim, nossa, o que eu fiz é errado, ele não fez a mesma coisa, existe um outro caminho. Ele me perdoou pelo que eu fiz. Mesmo eu agredindo, ele cuidou, né? Ele buscou uma solução melhor. Né? E perdoar também é oportunizar a si mesmo o alívio do peso da mágoa. Porque quando estamos magoados, né, vamos ficando presos às coisas de baixo, né, às vibrações mais baixas. Que aí vem o sentimento de vingança e outras coisas. Então a gente deixa de olhar para as coisas acima, para as coisas boas, para novos desafios e etc. Então a mágoa ela vai trazendo a gente para uma vibração mais baixa. Isso não é bom. Precisamos olhar para frente, procurar coisas boas, coisas melhores. Então,
paciência e perdão podem ser considerados, né, uma doação, um ato de caridade em função daqueles que Deus colocou em nosso caminho. Então, se essas pessoas estão próximas a nós, trazendo esses tipos de problemas, né, a nossa ação pela paciência e pelo perdão é uma caridade. Quer dizer, fora da caridade não há salvação. Eu tenho a oportunidade de fazer o bem para essas pessoas, pelo aquilo que eu já compreendo e ele ainda não, e receber de Deus aquilo que me falta. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se transforma. Não podemos julgar e condenar. Estamos aqui para compreender e ajudar. E analisando agora a frase, né, mais detalhadamente ali. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Com essa fala, Jesus aponta uma nova direção, uma nova ordem para o porvir, onde as conquistas, que na maioria das vezes são previstas para os mais fortes e poderosos, passarão a ser dos mansos. Então é como se invertesse um pouco a ordem. Quer dizer, a humanidade, a história da humanidade, as conquistas são pelos exércitos, pela força, né? Pelo poder, pela inteligência superior. E agora Jesus começa a mudar um pouco essa ótica, dizendo que os mansos possuirão a terra. E aí, mesma coisa, para entender melhor essa questão, é importante o desenvolvimento da espiritualidade, quer dizer, buscar uma visão mais ampliada além da vida atual. Pensar um pouco também na questão do espírito, da evolução do espírito, das coisas do espírito, né? O nosso planeta, como tudo, como os espíritos, com todo o universo, ele está progredindo. Esse progresso é lento, mas ele acontece. Saindo, no nosso caso aqui, nosso planeta, né? Saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo mais ditoso, chamado de mundo de regeneração. Nesse novo mundo não caberá mais violência, injúria, hostilidades e guerras. E pela fala do Cristo, né, que estamos interpretando aqui, só serão bem-aventurados ou só terão direito de permanecer nesse mundo mais ditoso, nosso planeta irá se transformar, aqueles que conquistarem a paz no seu interior. Então, bem-aventurados, ou seja, eu vou poder estar vivendo num mundo, né, onde o mal já não predomina, né, os mansos, então aqueles que já conseguiram desenvolver a paz e a harmonia dentro do seu coração, quer dizer, aquilo que já faz parte do que eles são. E seguindo ali a frase, né, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Apenas com o coração pacificado, conseguiremos viver e agir como verdadeiros filhos de Deus. E através da paz conquistada, poderemos contagiar a muitos através do exemplo. Então, na medida que eu passo a fazer o bem, eu vou conhecendo minhas imperfeições, trabalhando nela, adquirindo virtudes e bons sentimentos que passam a fazer parte do que eu sou. Então, a minha resposta para todos os problemas, ela é diferente. Porque agora a paz está reinando, né? Agora a paciência, a brandura, a mansuetude, ela já reina dentro de mim, né? E através desse exemplo, a gente vai conseguindo contagiar também outras pessoas. Existe um exemplo na vida do Gandhi, que o Haroldo Dutra coloca em algumas palestras suas, que ele fala o seguinte: Gandhi estava marchando ali com o seu povo, do outro lado tinha o exército, né, os soldados ali, o exército dominante, né? E um dos soldados chegou e deu um soco em Gandhi. Ele esperou um pouco, se recompôs e levantou. Ele foi e deu outro soco. E Gandhi novamente se recompôs e levantou. E o soldado perguntou: quem te ensinou a ser tão covarde? Porque ele esperava uma reação diferente de Gandhi. E Gandhi, olhando para o cordão que estava no soldado, ele disse: o mesmo que está nesse crucifixo. Então, naquele momento, né, que o soldado
refletiu sobre o que o Gandhi falou, ele se afastou e saiu lágrima nos seus olhos. E por que Gandhi não reagiu como o soldado esperava? Porque ele já estava desenvolvendo dentro dele a paz, a harmonia, a brandura. Então já fazia parte, já estava fazendo parte do que ele era. Então a reação dele normal, né, era aquela, era de buscar a paz, de buscar a harmonia, de ter resignação, quer dizer, sofrer sem se revoltar, porque fazia parte do que ele era, e além disso ele tinha uma missão, ele sabia disso. E o soldado queria o quê? Queria que ele respondesse como ele. Quer dizer, se alguém agredisse o soldado, ele ia revidar. Mas ele queria que Gandhi também revidasse, mas Gandhi não revidou. Então esse é o exemplo. E ali fez ele pensar, né, que existe um outro lado, existe a forma de você dar a outra face, buscar um entendimento, buscar uma solução para o problema, pela paz, pela harmonia, pela brandura, né, e assim vai. E para realizarmos bem esse exercício para a conquista da paz interior, precisamos cuidar do nosso equilíbrio emocional, no nosso dia a dia, no relacionamento que nós temos. A gente tem que aprender esse esforço para trazer essas virtudes, ela passa por esse equilíbrio emocional. E para isso precisamos combater o nosso orgulho, pois o mesmo dificulta nossas relações. Então nós temos a tendência de supervalorizar o nosso sofrimento, nossas dores são sempre as maiores, nossos fardos são os mais pesados. A verdade é que nos sentimos ofendidos por pouca coisa, e às vezes sem nenhuma necessidade ou justificativa. Isso acontece por causa do nosso orgulho, que nos coloca em uma posição que nós não estamos de verdade. Então, quando alguém naturalmente se opõe àquilo, nós consideramos como uma injúria, como uma ofensa, ficamos magoados. Mas, na verdade, é algo natural, nós não estamos meritórios daquela situação ali. É o orgulho que nos faz pensar dessa forma. E nem sempre a intenção do próximo é nos prejudicar. Então é preciso paciência para uma melhor análise. Pode ser que a origem da nossa mágoa e do sentimento de ter sido ofendido esteja dentro de nós mesmos e não no outro. É o orgulho que faz isso. E a gente também interpreta a reação futura do outro pelo que nós somos de verdade. Então a gente começa a imaginar que a pessoa vai fazer aquilo, já começa a ter raiva dela, sem ela fazer, porque a gente entende que, não, eu faria sim, então ela vai fazer também. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita paciência para analisar, saber que somos imperfeitos, podemos estar tomando uma atitude incorreta, né? E mesmo quando existe alguma ofensa de fato, podemos, através do perdão, dar uma oportunidade ao ofensor de refletir sobre o seu erro. Assim como a providência divina proporcione a todos nós uma oportunidade de se ajustar através da vida de agora. Estamos aqui vivendo uma encarnação para corrigir erros do passado, para ajudar aqueles que nós atrapalhamos em outras vidas, para aprender, para melhorar, para nos transformar. E Deus dá essa oportunidade para a gente se livrar do peso da consciência e de nossas falhas. Então, por que iremos condenar alguém? Por que iremos julgar e condenar? Nosso papel é compreender e ajudar. Para isso, precisamos de paciência, precisamos de perdão, precisamos de tolerância, precisamos de brandura. Né? Só assim conseguiremos transformar de fato. Né? E como melhorar as nossas relações no dia a dia? Né? Como conseguir um melhor equilíbrio emocional junto com aqueles que convivemos, os familiares, vizinhos, colegas de trabalho, quando somos sobrecarregados e testados nos limites da paciência. Né? Todos que convivemos, né, acabam testando a gente, os filhos, principalmente, né, às vezes
é eterna a nossa paciência, né? Até demais. Mas a gente tem que saber lidar com essas situações, com essas divergências, com pontos de vista diferentes. Nós não somos iguais. Além de não sermos iguais, não somos perfeitos. Então é natural que alguém não aceite o nosso ponto de vista, é natural que não aceitemos, né, o ponto de vista do outro, mas nós estamos aqui para aprender, para ouvir, tendo que ser humilde. O que é ser humilde? É ter consciência do que você já é, do que você já conquistou, mas saber que você pode estar errado. Então, ouvir o outro, aprender com o outro, isso é humildade. Se eu me fecho achando que eu sou o dono da verdade, eu não aprendo. Eu não saio do lugar, eu não vou evoluir. Então, o primeiro passo, né, para melhorar essa relação é a compreensão. Tentar perceber o momento e as razões que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira que você não gostou. Né? Se ela está desequilibrada, ansiosa, aflita ou passando por uma situação difícil. O segundo passo é perceber o nosso momento emocional, quer dizer, não dar tanta importância para um fato isolado, transformando uma fagulha em um incêndio. Né? Como é que eu posso exemplificar isso? Às vezes você tem um dia difícil no trabalho, na rua, resolvendo seus problemas, dívidas e outras coisas. E aí você chega em casa e o seu filho faz uma arte, uma coisa boba, normal de criança. Mas você já está tão sobrecarregado, o seu controle emocional está tão desestabilizado, que você acaba pesando a mão, que você acaba fazendo algo, uma força desproporcional à situação. Você descarrega todos os seus problemas naquele momento. E depois, certamente, irá se arrepender disso. Então a gente faz muito isso, a gente vai guardando, né, os sentimentos ruins, as mágoas, e de repente a gente acaba estourando em quem não merecia aquilo. Então isso é descontrole emocional. A gente tem que saber separar as coisas. Existe um problema para resolver? Vamos resolver o problema. Vamos priorizar aquele problema. Mas não vamos misturar as coisas, porque as pessoas, a vida continua, esse convívio, ele vai continuar e os problemas irão continuar. Temos que aprender a lidar com esses problemas, com paciência, para me analisar. Não adianta querer resolver muito rápido, porque a gente toma decisão precipitada e aí acaba errando. E o terceiro passo, né, agir buscando sempre que possível os recursos para resolver o problema. E nessa fase, fundamental o entendimento através do diálogo, ter serenidade e paciência para perceber o melhor a fazer. Então, aquelas coisas, eu tenho que resolver um problema com alguém, não adianta eu ficar me armando, eu tenho que ter paciência, analisar, refletir, que a solução vai aparecer aos poucos, mostrar o interesse de fazer a coisa certa, né? Não deixar o orgulho e o egoísmo, não, tem que ser tudo para mim, tem que ser tudo no meu jeito. Não, dá para abrir mão de alguma coisa e fazer para que os dois lados fiquem bem e não existam os problemas maiores, né? Jesus sempre estabeleceu a doçura, a moderação e a paciência. Qualquer tipo de ira, violência ou cólera, até mesmo com palavras, são contrárias às leis divinas e certamente terão suas consequências, né, ruins. Para a gente começar a concluir, passaremos por tribulações e discórdias diversas, que dependendo da nossa resposta, olha que importante, poderemos agravar o problema ao invés de resolver. É o que está acontecendo hoje. Esse imediatismo, essa falta de moral, problemas que poderiam ser resolvidos, né, no diálogo, no entendimento, na brandura, na paciência, no perdão, na resignação, na tolerância, estão sendo resolvidos com severidade, com guerras. Né? O mundo hoje ele é muito carente, né? Muitas pessoas, muitos povos estão passando necessidade. Se a gente analisar só o dinheiro que estão sendo gastos nessas as guerras mais recentes, né? Indo para 3 anos aí a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, só o dinheiro que foi gasto em armamento, se não tivesse a guerra, esse dinheiro fosse revestido, né, redirecionado ali para
para o alimento dessas pessoas que passam fome, para a moradia de quem não tem onde morar, para a educação, para a saúde, né? Quanto de coisas boas estariam sendo feitas? Como seria melhor o nosso mundo? Mas não, eles estão sendo gastos na guerra, né? Porque não tivemos a brandura, não tivemos, né, a paciência para chegar numa solução de um desentendimento lá, geopolítico, seja o que for. Né? Não é questão de julgar quem está certo ou errado. Né? E por vezes, né, o nosso lar será o nosso lar que estará em conflito, face do desentendimento entre familiares. Então, colocar essa resposta positiva dentro de casa, não piorar a situação, porque muitos conflitos, né, entre familiares, porque já vem com esse resgate mesmo para ser feito. Então precisamos trabalhar nisso. Por vezes nos encontraremos presos no espinheiro da incompreensão de outros. Não são as injúrias, né, a maledicência que nos agridem, né? A gente tem consciência do nosso valor e aquelas injúrias vêm tentando mostrar o contrário, aquilo nos machuca. Mas faz parte, né? Precisamos passar por isso com resignação, né? Com tranquilidade, dando exemplo, né? Por vezes também é o sofrimento de alguém próximo, de coração nobre, que a gente sabe que é uma pessoa boa, mas que ainda está endurecido pelo orgulho e tomando decisões erradas e sofrendo. Então a gente acaba sofrendo junto, mas precisamos levar isso, né? Quer dizer, ajudá-lo a combater esse orgulho para não se encher de mágoa e não tomar decisões que vão prejudicar. A gente vê que as pessoas estão se prejudicando por isso. Então, nessas horas, né, para a gente terminar, quando a sombra nos encontra em forma de perturbação ou desafio, lembremos das palavras do Cristo. Bem-aventurados sejam todos aqueles que decidiram dar o primeiro passo na direção da brandura, da moderação, da paciência, da humildade, da tolerância, do perdão e da resignação, auxiliando a todos no caminho da luz. Eu agradeço a presença de todos e termino a palestra de hoje. Boa noite.